Les Açores, c'est la porte de l'Europe. Parce que de l'autre côté, il y a les États-Unis, l'Amérique. Et par contre, pour l'Europe, c'est les Açores, la première porte. Et il était important d'être là. D'abord, Carlos César est un ami. Rodrigo, qui ce matin était à nos côtés, a compris l'importance de la présence de l'Europe, et notamment sur la question des jeunes, parce que demain, nous sommes en pleine crise, mais il faut permettre aux jeunes de préparer la sortie de la crise. Et c'est aux Açores que j'ai souhaité que ça se fasse. Je crois que les gouvernements n'ont pas compris, d'abord, que le rôle des régions est un rôle clé pour la sortie de crise. Et dans les régions, vous parlez du transport, vous parlez de l'emploi, vous parlez des jeunes, mais vous parlez beaucoup de culture. Je suis en train de préparer un rapport sur le tourisme durable en Méditerranée, et je peux vous dire que la culture est une des clés de cette économie mauve dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai que ça porte d'abord, la culture c'est un bien-être, et puis c'est la transmission. Vous transmettez quelque chose. Et le fait de transmettre aux jeunes aujourd'hui cette envie de culture, ce besoin de culture est quelque chose pour nous d'essentiel. Et j'aurais fait mon travail. A importância que é trazer aqui aos Açores um evento que traz tantos jovens e menos jovens da Europa, de vários países, para que compreendam também a nossa condição ultraperiférica, que por vezes não é apreensível facilmente no centro de Bruxelas, que muitas vezes olha para as estatísticas, para os números, mas tem que vir cá, tem que saber que de um dia para o outro nós temos uma ameaça de furacão, mas que no dia seguinte está um tempo magnífico, que temos condições de afastamento, de distância, de isolamento que dificultam a nossa atividade económica, mas que também temos um grande potencial na nossa juventude, na nossa natureza, no mar, em terra, que podem e devem ser aproveitados. A senhora Presidente da Assembleia das Juntas da Europa, Michel Sabin, é uma grande amiga dos Açores. A Assembleia das Juntas da Europa é um organismo que tem uma participação muito ativa e muito empenhada também nas questões dos Açores, e os Açores retribuem, por exemplo, na presidência do programa Eurodisseia e em diversos outros programas. Tivemos em novembro a Assembleia Geral, tivemos em 2008 o Fórum Eurodisseia, participamos em redes de juventude, em projetos piloto, como a promoção de emprego para a juventude, que depois podem ter até financiamentos europeus e, portanto, isto não é apenas uma visita de trabalho, é mais do que isso. Já trata-se de criar redes, de trabalhar para o futuro, como foi muito bem salientado pela Sra. Presidente.